Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar, ser um cidadão Terra Firmeza, se juntar a essa maluquice aqui, ser mais um, assistindo os vídeos, curtindo. Eu espero que estejam gostando. Eu vejo assim que as pessoas que assistem os vídeos e chegam até o final gostam disso. Meu, é muito legal você... em alguns, eu já até comentei, da pessoa assistir o vídeo e falar assim, pô, que legal esse tipo de narrativa que você propôs aqui, de fazer de um jeito que tem o seu poema, tem a pérola de sabedoria, como disse o Felipe, de tentar fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo aqui. Então, se pudesse, você está vendo aqui pela primeira vez, tentar ficar até o final do vídeo, porque fica, eu estou muito contente com o modo como isso está sendo feito e o que eu tenho proposto aqui, tá? E agradecer a todo mundo que me ajuda nesse esquema aqui, nessa viagem que está sendo muito legal para mim. Eu tô tendo uma motivação muito grande de fazer isso, estou me sentindo muito bem, muito feliz, então obrigado você de estar aqui. E hoje eu recomendo série documental curtinha, dá para assistir numa sentada lá, A Ótica do Cinema. Ela saiu agora em 2021, né? Eu vou falar de duas obras, mas eu vou falar em principal dessa e a outra que vai se complementar. Então eu vou ler isso aqui porque é muito interessante. Nesta coleção de ensaios visuais, amantes de filmes examinam momentos do cinema que nos deixaram emocionados e perplexos e mudaram as suas vidas para sempre. E o que é genial nessa série? Só para entender. Os produtores executivos são o David Fincher, da rede social, e o David Pryor, tá? E você vai ter várias pessoas do cinema, críticos de cinema, fazendo reflexões sobre o cinema. Mas o que ficou muito legal nessa série? Essa ótica. Então eles vão pegar e contar histórias envolvendo ideias sobre filmes ou conceitos do cinema. Tá legal? Então você vai ter lá, por exemplo, O Verão do Tubarão. A Sacha Stone, ela vai contar como que o filme Tubarão marcou o verão dela. E aí, ao mesmo tempo, você vai ter uma série de reflexões que são feitas dentro do episódio. Do que é que o Tubarão tem, que não tem mais, o que mudou na história do cinema. Então eles vão pegar, ou em alguns casos, por exemplo, o primeiro... esse tem 17 minutos, o mais longo tem 23 minutos, que é o último, que ele chama Profano e Profundo, que é o Walter Chando, ele vai analisar aquele filme 48 Horas, que tem o Nick Nolte e o Ed Murphy. Nesse filme ele vai falar de relações de preconceitos que esse filme trabalhou, que ele fez com que ele refletisse. Só para entender, o Walter Chando era um sino-americano, ele é um sino-americano, então ele olha a relação das duas personagens, do personagem branco, do Nick Nolte, e do Ed Murphy, que é o presidiário, que é o negro, e ele vê como que ele sente esse preconceito velado, mas que como que esse filme trabalha com algumas questões, e ele vai ser interessante do ponto de vista que vai ser o primeiro filme que vai trazer essas tensões. Vai ter uma discussão muito legal no quinto episódio que chama Cinema e Televisão. Então, o que era o cinema para o cinema e o que foi o com o advento da televisão. E como que a linguagem de cada um tinha uma linguagem própria, planos de câmera, modos de filmar, modos de narrativa, que com a vinda da HBO, com o streaming, ela já na TV a cabo em primeiro lugar, mas depois com o streaming, que ela trouxe uma qualidade do cinema para dentro da televisão e fez o cinema ter que repensar esse seu papel, né? Então do preço do cinema, de cada experiência particular uma da outra. É muito legal esse episódio também. Tem um que é sobre animação. Meu, é genial esse daí, porque ele explica como que funciona a animação e a dificuldade da gente trabalhar com essa questão da animação. E é interessante que ele vai pegar isso do ponto de vista feminino. Então fala de proporção, de técnicas, de estudos que são feitos para que uma animação funcione. E aí ele fala,
As personagens são todas curvilíneas. E durante este episódio, eles vão tentar montar uma personagem quadrada. Assista lá, você vai entender melhor o que eu estou falando assim. O terceiro episódio Mas eu não gosto dele. Então, assim, este é um dos mais interessantes e um dos que mais ficou pirando na minha cabeça. Qual é a capacidade, e aí ele vai fazer a citação do Lawrence da Arábia, que eu fiz o vídeo aqui já aqui no canal analisando, que é um filme magnífico. E aí o Drew McWeeny, ele vai fazer a discussão no que sentido? Ele vai falar assim, um dos filmes que eu mais gosto é o do Lawrence da Arábia. E sempre que ele passa, lembrar que nos Estados Unidos eles fazem sessões de cinema em filmes, com tela de cinema, então vira e mexe eles pegam os filmes, trazem, colocam, pelo menos umas 2 vezes por ano vai ter, e ele sempre leva alguém para assistir o Lawrence da Arábia, porque é um filme maravilhoso para assistir no cinema. Aquele personagem, o T.S. Lawrence, se perdendo no deserto, e aí ele começa a discutir o personagem do T.S. Lawrence, porque assim, ele é o protagonista, mas quando chega no final do filme ele fala, eu não gosto dele. Ele vai tomar uma série de atitudes que vai fazer com que você não goste dele. E aí ele vai fazer a análise desses personagens que a gente ama, mas não gosta deles como pessoa. É o personagem que você assiste a história, e ele vai falar do Michael Corleone. Cara, eles vão mostrar... Tem 24 minutos isso aqui. Ele vai mostrar a trajetória de como o Michael Corleone se torna essa trajetória desses personagens, que você gosta dele, mas que no desenrolar da trama você vai pegando uma raiva dele, mas mesmo assim ele te prende na história, e ele vai ser o grande condutor da história. É muito legal esse episódio. E o segundo episódio chama O Apelo da Vingança. E aí ele vai pegar como fio condutor um filme chamado Lei de Vingança, tá? Vai ter a Toni Zhu, que é uma cineasta, ela fala como muda. Porque assim, a gente adora filme que tem vingança, que tem a premissa da vingança. Então, e aí eles vão analisar como que o cinema monta o filme para que essa lógica da vingança funcione. Então, assim, que você vai ter um momento que mostra esse personagem relativamente num bom momento, um momento que a vida dele vai mudar e que ele vai atrás da vingança. E aí quando ele começa a cometer os atos mais assustadores e mais escabrosos que você puder imaginar, você vai aceitar isso, porque você se compadece com a vingança dele. E aí é muito legal, eu nunca tinha assistido esse filme Lei de Vingança. Eu fiquei com muita vontade de ver, porque ele tem uma proposta muito louca. Que é como se dá, porque nesse filme, primeiro que não vai ser uma pessoa se vingando, mas é um grupo de pessoas, um grupo de pais que seus filhos foram assassinados por um serial killer. E ele filmava isso. Então eles botam o cara amarrado e põem essas famílias para assistir crime por crime e depois cada um pegar uma arma lá e se vingar do cara, de um jeito grotesco, mas nunca mostrando nada. Então ele faz aquilo que eu tinha falado no Bebê de Rosemary, mas principalmente no Seven. Sugerir, porque nunca aquilo que eu vou ver é pior do que aquilo que eu vou criar na minha cabeça. E aí ele vai pegar então John Wick, um monte de personagens, os filmes do Liam Neeson, como que funciona essa sistemática da cabeça da gente de trabalhar. Então eles pegam alguns clichês, mas eles põem uma ótica muito particular. E essa série ela é muito bonita, muito bem editada. Às vezes você vai ter que voltar e assistir de novo, porque tem muita referência de outros filmes e até você acompanhar tudo é paulada, assim. Eu, por exemplo, eu preciso assistir 2 vezes para poder acompanhar tudo, porque é muito dinâmico. Ele é uma outra coisa que eu falei aqui para vocês, ele é naquela lógica do explicando, uma coisa dinâmica, com uma edição muito legal, com uma narrativa interessante. E o outro seriado que eu vou falar para vocês é Os Clichês do Cinema. Na verdade não é um seriado, é um episódio só de 58 minutos. É o Rob Lowe que apresenta. É muito legal o tom que ele deu, assim. Ficou muito interessante. E ele vai pegar todos os clichês do cinema e mostrar como que eles funcionam dentro dos filmes. E você vai ver filmes e por que que isso acontece. E por que que é válido você usar isso
porque ele te poupa uma série de coisas na hora de você racionalizar um filme. É legal ter aquele grito... Eu vou fazer essa referência, que esse grito, ele é gravado. Foi o primeiro cara que fez esse grito e começaram a usar esse grito dele numa cena que tem alguém morrendo. E aí, hoje, quando a pessoa usa esse recurso, tem um nome lá de como que é o grito, e a função é usar isso e mostrar, eu estou fazendo um clichê. Então, se você está assistindo um filme e tem alguém que vai morrer e faz aquele... É o áudio original desse primeiro cara, tanto que o nome do grito tem o nome dessa primeira cena que ficou eternizada, e ele tá dizendo isso, ó, eu tô usando isso, eu tô usando um clichê, eu tô fazendo uma homenagem à história do cinema. Assista os clichês de Hollywood e esse aqui que é magnífico, A Ótica do Cinema, que os dois saíram agora em 2021. E eu acho muito legal quando a Netflix faz esses materiais assim, de análise, de reflexão, e com esse tom mais artístico aqui. Ficou muito legal. Então eu recomendo A Ótica do Cinema e os clichês de Hollywood. Dá tudo que você vai assistir. Isso aí dá umas 3 horas no máximo. Assiste os clichês do cinema num dia, é 1 hora, e esse aqui dá 2 horas no máximo, assim, é muito legal, vale muito a pena. Vamos lá para o poema de hoje. Existir. E é muito louco como, né, quando você olha essas duas coisas, e você na verdade você vai ter a história do cinema, como pessoas, personagens ficaram perpetuados na cabeça da gente graças a cenas, a ideias, a conceitos. E esses documentários, esses seriados, ele acabam voltando pra gente. Você às vezes não sabe o nome da pessoa, mas você lembra até hoje de algo que ela fez no cinema, de uma cena dela, né? E é essa ideia de existir que vale de verdade. É a marca que eu vou deixar para sempre para a sociedade. O maior medo da gente é ter ido em vão em relação a isso aqui. E um pequeno grupo de pessoas que vai lembrar da gente vai morrer um dia e a gente vai deixar de existir junto com elas. É doido demais. Vamos lá. Existir. Pessoas vêm, pessoas vão. Procuram no meio da multidão se destacar, marcar, fazer lembrar. 15 minutos de fama é o que nos foi prometido. Tentamos inutilmente tocar a plateia neste imenso palco que nos rodeia com a nossa personagem, que por anos a fio é duramente construída a risos, lágrimas e muito esforço. Sei que existo, mas que um dia não serei mais nada além de poeira de estrelas. Então procuro estar na mente alheia, sendo carregado por aí, mesmo que apenas em um nome, em uma lembrança, que de verdade nunca será real, mas sim o que pensaram ou acharam que fui um dia. É muito louco como a gente tem as lendas sobre pessoas que não existem mais fisicamente, mas a imagem que ficou dela, a ideia que ficou dela é forte demais, né? Quando a gente pega assim e descobre que, sei lá, por exemplo, eu falei o que fez o Nosferatu lá, o Klaus Kinski, que era um ator que eu achava muito louco, e saiu uma biografia dele que o cara é um baita do escroto, e até hoje ele vai estar lá marcado no Nosferatu, mas a gente agora já lembra de uma outra história da existência dele, e a gente compõe esse personagem. Como o tempo vai passando, a gente vai construindo essas diferentes existências, essas diferentes narrativas em torno do que a gente foi ou tenta ser, assim. Muito louco, muito forte isso. Diz aí, consegui existir na mente de vocês? Esqueci de falar alguma coisa? Você gostou desse vídeo? O que você acha dessa ideia do existencialismo? Como você tenta existir? Exista aqui no meu comentário. Você sabia, né, professor? Ô professor, tem um aluno, ô professor, ele existe, até hoje eu lembro desse jeito dele de falar comigo. Quero agradecer a todo mundo que participa do canal, deixa o like, o dislike e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.